Comece, irmão, na paz do Senhor, amém, irmãos? Estamos felizes nesta noite, estamos participando desse grande projeto, que é um projeto missionário, amém? Se tem uma coisa que eu sempre amei foi missões, sempre ardeu isso no meu coração. Por gentileza, eu queria que os irmãos colocassem em pé nesta noite, vamos estar lendo a palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 9, o versículo 16 e o 17, é onde está o tema deste congresso. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 e o 17. Amém, irmãos? Todos acharam? Eu já vou estar lendo, até porque o tema é bem conhecido e está no banner, também na nossa retaguarda. Contudo, quando anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Se o faço de boa vontade, terei recompensa, ou terei prêmio, em outras traduções, mas se de má vontade, apenas desempenho um encargo que me foi confiado. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Eu quero ser grato a Deus nesta noite, também ser grato ao pastor João Carlos. Eu não falo isso só porque estamos num congresso, porque estamos em um congresso com uma envergadura como essa. Eu falo isso na frente dele e também até uma igreja pequena eu já falei. Eu tenho ele como meu pai, o pastor João Carlos como meu pai, a missionária Vanessa, como minha mãe, quando me acolheram há uns 5 anos atrás. Quando eu ardia missão no meu coração, eu queria fazer alguma coisa para Deus e não sabia como. E através do pastor João Carlos eu descobri, eu consegui, eu falei, aqui nesse ministério, aqui com o pastor, eu acho que eu vou conseguir desenvolver aquilo que o Senhor tem nos chamado para ser feito. E também a todos os irmãos que sempre apoiam, sempre oram por nós, está sempre intercedendo, irmãos e amigos, são muito. Então, falando o nome do pastor João Carlos e da missionária Vanessa Campos, que são os presidentes, eu já agradeço a todos. Amém, irmãos? O texto a qual lemos nesta noite está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo, direcionado a Coríntios. O apóstolo Paulo, ele abre essa igreja, ele funda a igreja de Coríntios, na sua segunda viagem missionária. Depois que ele abre essa igreja e fica alguns meses ali na região de Corinto, ele vai para Éfeso. Ele fica um tempo em Éfeso, e estando em Éfeso ele recebe notícias de Coríntios. Ele recebe cartas de Coríntios, porque a igreja agora começou a entrar em problemas doutrinários. A igreja agora começou a entrar em alguns problemas, e alguns pecados que o povo estava aceitando. Então pediram instrução para Paulo do que havia de ser feito e como que deveria ser conduzido a igreja de Coríntios. O que chama a atenção é que Corinto era uma metrópole grega naquela época, como se vai ver as metrópoles hoje, uma das mais requisitadas. A parte financeira era muito alta naquela metrópole grande. E a gente sabe que nessas metrópoles, o que impera nessas regiões são coisas terríveis. O pecado imperava ali naquela cidade. E como sempre acontece em lugares como esse, tende praticamente querer infiltrar na igreja o pecado. Algumas coisas que acontecem fora, começa a querer entrar, inserir dentro da igreja. E a igreja começa a entrar em problemas. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele então começa a escrever agora a sua primeira carta, estando em Éfeso, e começa
ali a instruir como a igreja deveria ser direcionada, como deveria ser ali praticamente conduzida a igreja. E o apóstolo Paulo começa a falar de doutrina, começa a falar sobre a Santa Ceia, como que é para ser servida a Santa Ceia, começa a instruir a igreja de Coríntios, porque a igreja de Coríntios é aquela igreja que o povo estava dentro da igreja, mas vivia praticamente fria, um povo frio, porque eles não queriam se desligar das amizades que tinham lá fora, eles não queriam se desligar do povo que tinham lá fora. Então a igreja vivia fria, com problemas. Então o apóstolo Paulo já viu a necessidade de instruir. Só que quando nós lemos o capítulo 9, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, no seu capítulo 9, vai dedicar esse capítulo falando que ele abriu mão de muitas coisas por causa do evangelho. Ele abriu mão de muitas coisas por pegar a palavra de Deus. A gente vai ver que o apóstolo Paulo está dizendo: eu tenho recompensa. O apóstolo Paulo vai dizer também, ele vai relatar: eu tenho direitos, eu sou apóstolo, eu tenho direitos, eu fui chamado por Deus, eu não vi Jesus, eu tenho meus direitos. Só que eu abri mão de tudo por causa do evangelho, eu larguei tudo por causa do evangelho, eu abandonei tudo por causa do evangelho. Os direitos que eu tenho, eu abro mão dele por causa de vocês. O apóstolo Paulo está falando: vocês têm que entender que eu tenho direitos, mas eu abri mão de tudo para ver a igreja do Senhor crescer, para ver a igreja multiplicar. Eu abri mão para não ver problemas na igreja. Eu abri mão de tudo por causa das almas. E o apóstolo Paulo, o que chama atenção, que ele vai dizer: se eu faço de boa vontade a obra, eu tenho uma recompensa. Mas se eu faço de má vontade, apenas um encargo, apenas uma obrigação me foi confiada. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Não adianta eu fazer a obra de Deus só porque foi uma obrigação, eu vou fazer de cara feia, eu vou fazer com boa vontade. Não é porque só foi uma obrigação que eu vou fazer murmurando, eu vou fazer com boa vontade para Deus. Não é porque foi um encargo que foi imposto a mim que eu vou fazer de cara feia, quando eu dormir na rodoviária muitas vezes. Não é porque é uma obrigação que eu vou fazer cara feia, quando o pastor me der a sua paz do Senhor depois do culto de uma pregação e me abandonar. Não é porque é uma obrigação minha que eu vou fazer cara feia quando eu entrar na prova. É a minha obrigação, mas eu vou fazer, porque o Senhor tem uma recompensa para mim. O apóstolo pode dizer: quer fazer a obra de Deus? Vamos fazer a obra dele, mas vamos fazer com vontade, querendo fazer, dizer a Deus: eu vou fazer, sendo com recompensa ou não, mas eu vou fazer por causa das almas, porque as almas estão perecendo. E o apóstolo Paulo: se for possível abrir mão de mim, eu abro mão do meu eu por causa deles. Eu se desfaço de mim e me faço como grego. Eu se desfaço de mim e me faço como os pobres. Eu se desfaço de mim e me faço como romano. Eu se desfaço de mim, eu me faço como rico. Mas se eu se desfaço de mim, e se for possível passar fome, mas eu passo, mas eu vou pegar o evangelho. Eu posso passar a prova que for, mas o evangelho do Senhor vai ser pregada, as almas vão ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo dizendo: irmãos, abre mão, se for possível, de alguma coisa, renuncie a alguma coisa por causa da obra, abre a mão de alguma coisa por causa da obra e faça com boa vontade, porque Deus tem uma recompensa preparada para você. Deus tem uma recompensa para nós, irmãos. Mas o apóstolo Paulo deixa claro: se faço de boa vontade, eu tenho uma recompensa. Se não, é apenas uma obrigação que me foi confiada, eu preciso fazer. Se não é apenas algo que o Senhor, que o Senhor impôs para me fazer, eu preciso fazer. Mas eu faço querendo fazer, porque eu amo as almas. O
apóstolo Paulo está dizendo para nós, às vezes queremos recompensa. Ah, Deus, mas eu fiz. Você fez. Você fez, mas você falou por trás muitas vezes, você xingou muitas vezes, você murmurou. Meu filho, você não se entregou. Você não fez porque você quis fazer. Você fez apenas porque foi sua obrigação fazer. Agora é minha obrigação, mas mesmo se não fosse, eu faria da mesma forma. É isso que Paulo está falando. Depois que eu conheci o Evangelho, eu posso não ter prêmio, mas eu vou fazer a mesma assim. Porque às vezes queremos fazer, ou queremos pregar, esperando a recompensa. E se Deus falar, meu filho, você não vai receber nada. Se Deus falar, meu filho, não tem prêmio, você vai fazer? Irmão, sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Apenas uma obrigação. Sabe o que chama a atenção? Do que vou me gloriar? Apenas uma obrigação. Eu vou gloriar daquilo que foi me imposto para fazer? Eu vou me gloriar daquilo que foi minha obrigação fazer? Eu não tenho do que me gloriar. Eu preciso fazer. Porque o Senhor impôs para mim fazer. Se for possível, abre a mão. Se for possível, renuncia. Se for possível, se desfaça de você. Se desfaça do seu eu. Pode se levantar contra mim, pode falar o que for. Pode se levantar pastor, pode se levantar quem que for. Pode se levantar uma outra coisa para atrapalhar o projeto. Mas tem uma coisa, quando o projeto é de Deus, quando é o Deus que escolhe, quando é Deus que chama, pode se levantar o que for, mas a obra de Deus vai ser feita e não vai parar. A obra de Deus, ela não para. Se levanta o inferno que for, mas a obra de Deus continua. Passa uma geração, levanta outra. Passa uma geração, levanta outra. Eu posso morrer, mas amanhã tem outro. A obra de Deus vai continuar. Porque se uma coisa que continua é a obra de Deus. A obra de Deus não existe substituto, existe continuação. Ah, o pastor fulano de tal vai substituir. Não, ele vai continuar. Repare que o pai de Abraão, para onde ele estava indo? Ele estava indo para Canaã, só que ele morre no caminho. Quem continuou aquela trajetória foi Abraão. Abraão continuou o que o seu pai estava fazendo. Quando Jesus começa a pegar, repara uma coisa. Jesus não pega algo diferente. Jesus continua o que João Batista estava fazendo. Então a obra de Deus é continuação. Então não adianta, meu irmão, deixa o inferno se levantar, deixa alguém se levantar, deixa alguém falar de você. Entenda uma coisa, a obra de Deus ela vai ser feita, a obra de Deus ela vai ser feita, e pode se levantar o inferno que for, pode se levantar quem for, pode se levantar quem quiser, mas a obra de Deus ela vai ser feita. A obra de Deus ela não vai parar. E você foi escolhido para continuar a obra de Deus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Maravilha.